Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem específico, mas bem importante, especialmente para quem tem investimentos no exterior, seja na pessoa física, seja como offshore, e se preocupa com o seu planejamento sucessório, como você vai passar isso para frente da forma mais eficiente possível. Muito comum no direito anglo-saxão, mas pouco conhecido aqui no Brasil, hoje o que a gente vai falar é sobre a cláusula de Joint Tenancy with the Rights of Survivorship, que é, traduzindo de uma forma livre aqui, a propriedade conjunta com o direito de sobrevivência. Ou seja, você ter a propriedade de um bem ou dos seus ativos ou de uma conta no banco comum a todas as pessoas que são membros, diferente do que a gente conhece aqui, que é a conta conjunta e muito eficiente para o planejamento sucessório. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, certificado CFP, e hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta bem interessante que é a Joint Tenancy with the Rights of Survivorship. Mas antes de começar a falar sobre isso, primeiro, claro, a gente tem que dar um disclaimer. Essa cláusula, ela não é reconhecida no direito brasileiro, então tem uma zona cinza aí de como você pode utilizar ela ou não. Então, aqui não é uma recomendação. Se você for usar ela de alguma forma, seja na sua offshore, seja na sua conta pessoal, numa corretora no exterior, sempre lembre de se consultar antes com um contador especialista, com um planejador financeiro da Rio Claro e com um advogado que possa realmente te orientar a fazer da forma correta. Mas aqui a gente vai explicar muito bem como que funciona isso, quais são os riscos, quais são as vantagens de ter esse tipo de cláusula na sua conta de investimentos no exterior. Apesar do nome complicado, o conceito é muito simples. Quando você abre uma conta de Joint Tenancy, você está abrindo uma conta conjunta, só que diferente aqui no Brasil, que a gente é acostumado com o conceito de condomínio, onde cada um é dono de uma parte do bem. Ou seja, você pode comprar um imóvel em conjunto com o seu cônjuge, cada um é dono da metade, ou abrir uma conta conjunta no banco, cada um é dono da metade. Quando você abre essa conta, os dois são donos de tudo. É algo bem comum no direito anglo-saxão, na common law, mas aqui no Brasil é algo que não é reconhecido, não existe na nossa legislação, então você consegue fazer lá no exterior, não é ilegal, não tem nada de errado, mas declarar aqui pode ter algumas nuances que são muito importantes de serem entendidas. As principais vantagens de você ter uma conta como essa são as vantagens sucessórias, ou seja, como todos os membros daquela conta ou os donos daquele bem são igualmente donos dele, se algo acontece com algum deles, como o próprio nome diz ali, com os direitos de sobrevivência, a pessoa que faleceu, a pessoa que saiu daquele condomínio, deixa de ser dono dos ativos e as outras passam a ser. Ou seja, não tem inventário, não tem discussão de para quem vai o dinheiro. A depender de quais jurisdições às quais você está submetido, muitas vezes até não vai ter nenhum imposto nessa transmissão desses bens para aquelas pessoas. Isso economiza também, além do imposto, principalmente o seu tempo e a burocracia, que às vezes é muito complexa, ou às vezes até uma burocracia simples passa a ser complexa quando você está falando de investimentos que não estão aonde você mora. Então, se você tem investimentos nos Estados Unidos, na Irlanda, na Europa ou em outros países, muitas vezes só o ato de contratar um advogado para assinar um inventário já dá muito trabalho, especialmente em momentos difíceis. Então, é algo que vai ajudar muito, uma vez que as pessoas que sobreviveram ali, né, já têm direito a mexer na conta e a conta já vai estar no nome deles, então não vai ter nenhuma dificuldade nessa transmissão. Porém, isso também vem com uma série de riscos e problemas. O principal e mais óbvio é que, dado que todos são donos daqueles ativos, todas as pessoas têm direitos de fazer o que quiserem com elas. Então, obviamente, quem está dentro desse tipo de contrato tem que confiar 100% nas outras pessoas, seja uma empresa, seja a sua conta num banco ou numa corretora, qualquer um dos membros pode sacar o dinheiro, pode fazer o que quiser e tomar qualquer decisão. Então tem que estar sempre
com pessoas que você confia plenamente. Normalmente essas contas são feitas com os cônjuges, algumas vezes com os cônjuges e os filhos. E o segundo ponto, que aí a gente vai falar bastante, são os riscos fiscais para residentes no Brasil. Para quem não é residente no Brasil, já aí vai depender muito de onde você é residente, quais são os riscos que você pode ter. Mas para os residentes brasileiros em particular, a gente não tem nenhuma legislação sobre esse tipo de conta. Ela não é prevista na nossa lei, ela não existe para contas brasileiras, nem para contratos no Brasil, e pode ser interpretada de forma diferente a depender de como você aplica ela. Um dos pontos, por exemplo, é que aqui no Brasil a gente é obrigado a respeitar a legítima na hora da transmissão dos bens. Então, isso pode ser contestado se essa conta não estiver ali com todos os herdeiros ou a conta distribuir de uma forma diferente daquilo que é recomendado na lei brasileira. O simples fato, por exemplo, de você colocar o dinheiro numa conta com um filho ou com um cônjuge com separação total de bens, já pode inclusive gerar o imposto aqui no Brasil, caso a Receita entenda isso e descubra que você fez essa conta, uma vez que pode ser caracterizado como uma doação, uma vez que aquele dinheiro passa a ser da outra pessoa também. Uma questão, inclusive, que fica numa zona cinza é como você deve declarar essa conta. Será que todos os membros da conta deveriam declarar os ativos ou só aquela pessoa que colocou o dinheiro? Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado para não cometer nenhum erro e nem fazer nada errado ou acabar pagando mais imposto do que deveria. Já na questão da sucessão, ali quando se passa para frente, a tendência é que você pague um imposto aqui, principalmente com as mudanças da lei. A depender do estado hoje que você está, muitas vezes você não paga nem sobre os ativos no exterior que estão na sua conta individual, mas lá fora provavelmente vai te ajudar muito, né? Porque seja onde estiverem os seus ativos, se a cláusula estiver amarrada com um bom planejamento tributário naquele local, provavelmente você não vai passar por um processo de inventário no local onde está domiciliado os ativos que você utiliza a cláusula. Então fica muito mais tranquilo se preocupar apenas com a sucessão no Brasil e não com a sucessão lá fora. Finalizando, então, é muito importante para todo mundo que tem um patrimônio considerável já no exterior, seja através de uma empresa, seja na pessoa física, através de uma offshore, através de um trust, conhecer esse tipo de causa, conhecer essa ferramenta. Se você nunca ouviu falar dela, faz muito sentido você conversar com o planejador financeiro da Rio Claro, com um advogado especialista, que a gente pode inclusive indicar, levar você junto para conversar e garantir que você tenha a melhor estrutura financeira para que sua família fique tranquila, aconteça o que acontecer e consiga acessar os bens até não só no momento da morte, mas também em qualquer momento de dificuldade em que você não tem acesso àquela conta, as pessoas que você confia, as pessoas que você ama e muitas vezes dependem de você, também consigam usufruir desses recursos lá fora. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto ou outros assuntos, não deixe de comentar aqui embaixo e principalmente marcar uma reunião com um dos nossos planejadores financeiros aqui na Rio Claro. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa para conhecer o nosso trabalho. É uma conversa sem nenhum compromisso que você vai entender não só sobre esse assunto, mas vários outros que podem agregar no seu planejamento financeiro. E, claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem pode utilizar também esse conhecimento e assistir os outros vídeos aqui do canal que podem trazer vários insights interessantes para a sua estruturação patrimonial.